Hoje foi um dilema, pessoal. Eu não sabia qual título eu ia escolher para esse vídeo, se eu ia colocar a impactante frase, que eu vou explicar o que ela significa, tiro 30, mas não pago. Essa frase que eu vi aqui no Instagram do Newman, achei ela muito boa. Não tenha vergonha em ser inútil para uma sociedade decadente. Ou se eu ia simplesmente colocar pílula negra, porque o comentário desse pai aqui no meu Instagram, se não é uma black pill, eu não sei o que é. Beleza. O que me motivou a fazer esse vídeo aqui, eu tava trocando ideia com um inscrito, né? Fiz um comentário qualquer lá no meu Facebook. Aí ele veio, me procurou, falou algumas coisas que eu achei bastante interessantes. E a gente começou a trocar ideia, ele até ficou de dar um depoimento aqui pro canal. E um cara assim, né, não vou nem citar os pormenores, eu vou deixar a surpresa para depois, mas o cara comeu pão que o diabo amassou com o rabo, né? Não precisa nem falar por causa de casamento, né? Acho que isso aí já tá bastante óbvio para todo mundo. E a justiça, a gente sabe, né? Eu costumo falar, se o Estado e a justiça são um problema, se são eles que te perseguem e suprimem totalmente os seus direitos, é nele que você vai achar a solução? É uma coisa assim meio contraditória, né? Seria mais ou menos reclamar de uma regra de bairro que você não gosta com o chefe de boca do PCC em São Paulo. Não faz sentido nenhum, né? Ou sei lá, um outro exemplo, e não é um exemplo assim que eu tô dando exemplos vulgares, não, é exatamente isso, né? Uma coisa que eu fiquei bobo de ver, apesar de ser completamente contra toda essa passação de pano aí que a esquerda faz para criminosos, eu me espanto de falar isso, eu confesso. A justiça, né, e o código de conduta quando você tem problemas conjugais em uma favela consegue ser mais justo que uma vara de família, né? Eu não estou elogiando os caras, pelo contrário, eu estou usando esse exemplo para tu sacar que a situação assim tá deplorável, né? É inominável o que a gente está vivendo, eu não consigo descrever. Não dá para adjetivar precisamente, né? Mas beleza. Aí eu trocando ideia com o cara e tal, ele falou já, né? Ele aceitou esse destino aí de que ele não vai ver a justiça ser feita, ainda que ele seja obviamente a vítima. E como alguns aqui que já me acompanham há mais tempo, né? Se você não entende o contexto, sugiro que você veja outros vídeos, caso você seja novo aqui no canal. Eu, como adepto de Henry David Thoreau, e como eu sou uma pessoa muito racional e eu valorizo muito a justiça e o equilíbrio entre direitos e deveres, o mérito, que é justamente o que não existe quando a gente está falando de questão de casamento e divórcio, eu prego aí já faz uns 4 ou 5 anos a desobediência civil em face de injustiças, beleza? Às vezes com fuga, né? Comento às vezes fuga para um país que não vai ter extradição, mas a gente sabe que o Brasil é um país de proporções continentais, não é fácil tu pôr tudo na sua mala e a passagem, né? Então assim, certas coisas na teoria são até muito fáceis, muito bonitas, né? A realidade vai acabar interferindo nesse devaneio aí. Portanto, eu acho que o que mais vale a pena fazer é você assumir aí para uma comunidade no Rio de Janeiro, não paga luz, não paga água, você não paga imposto anual ali, não paga nada disso e não tem nem que ter contrato, né? Então você entra ali, a pessoa nem vai saber, nem vai pedir o seu nome todo. É uma segurança, né? É um alívio para quem está passando por essas situações de injustiça. O Warren Farrell, ele deu uma entrevista uma vez, né? Ele conseguiu sintetizar tudo que eu já pensava e acreditava, mas de uma maneira assim, bem simples, né? Eu acho que um argumento simples, se bem transmitido, consegue vencer um argumento complexo. E ele falou que com as entrevistas que ele tinha feito com os pais, injustiçados e tal, ele até citou um caso lá, fiquei boquiaberto, bicho. O cara lutou, Estados Unidos, tá? Que é onde o pessoal fala que a justiça funciona. Pode até funcionar, mas para homem não, em questão conjugal. Aí o cara lutou para conseguir o filho, tava com a mulher e tal, não conseguiu, não obteve êxito. Aí não me lembro direito se a mulher faleceu ou por que cargas d'água lá ela não pôde mais ficar com a tutela da criança. Acho que foi por motivo de falecimento.
Olha só que absurdo, cara, parece coisa de novela. O Estado, sabendo da luta desse pai, né? Lógico, eles sabem tudo, eles têm todo ali, né? Tudo registrado. Pegou o filho dele para dar para adoção, velho. O moleque tinha pai. Aí ele teve que travar, depois de travar uma batalha com a ex-mulher, travar uma batalha contra o Estado, tá? E venceu. Incrivelmente ele venceu. E tinha um outro cara lá. Esse cara, assim, o cara até se colocou como errado, né? A gente vê que a situação tá tão deplorável. É igual o caso do Nego do Borel aí pedindo desculpa para todas as mulheres do Brasil, porque ele se deitou com uma mulher que disse que queria estar com ele. Vai chegar um tempo em que o marido vai pedir desculpa para a sociedade por ter tido intercurso com a própria esposa, né? É um hospício a céu aberto, né? Quem se recusa a ver isso aí não entendeu nada ainda. E nesse negócio aí do Warren Farrell, dessa entrevista dele, tinha um outro cara, e esse cara até falou, né? Eu tiro o exemplo desse outro aí, não me recordo os nomes, como um alento, né? Como fonte de esperança, que ele estava numa situação dessas, e hoje ele saiu desse problema aí, tem a casa dele e tal, ele até abrigou esse outro pai aí por um tempo. E olha a história do cara, que bizarro, cara. Se coloca no lugar dele, antes de julgar, me fala o que você faria. A gente lembra no documentário The Red Pill que tinha uma mulher lá que, quando brigava com o marido, começava a gritar feito louca dentro de casa, para os vizinhos pensarem que ele estava fazendo alguma coisa. Então o cara tinha que sair da própria casa, olha só que é o casamento, hein? E ficar do lado de fora, para a sociedade ver que ele não estava fazendo nada. Porque qualquer gritaria que acontece dentro de uma casa, seja você gritando, seja sua mulher gritando, automaticamente as pessoas vão achar que você está fazendo alguma coisa com ela. Porque o homem é sempre o vilão, beleza? Aí, esse caso aí não é incomum, né? A gente viu aquele caso que a gente até denunciou. Fui eu que criei o abaixo-assinado para fazer uma investigação administrativa do caso Macilane Fortunato, que era uma conselheira tutelar em Minas Gerais, que estava na internet incentivando mulheres a gritar, pedindo socorro sem que o cara tivesse feito nada para tirar o cara da casa dele, né? Então, tá vendo, né? Você compra uma casa de meio com uma mulher, se ela se cansar e não quiser dividir o patrimônio, Maria da Penha nas costas e tá resolvido o problema. Vale a pena comprar casa com mulher hoje em dia? Eu acho que a resposta é óbvia, né? É uma pergunta retórica. Então esse homem, pai e marido, se viu em uma situação como essa, a mulher começou a gritar dentro de casa, não por vilania, mas temendo que os vizinhos fossem pensar alguma coisa, que a gente sabe aí que tá complicado, né? Se alguém pensar que você fez alguma coisa, a sociedade já cai matando se você for homem. Aí o cara pegou a mulher, tampou a boca dela e levou para dentro do quarto, né? Sem nenhuma intenção de causar algum tipo de lesão. Os advogados muito bem munidos, né, e informados dessas injustiças, eles sabem ali o paranauê da coisa. O que ele fez? Ele conseguiu acusar o cara não apenas de ter praticado violência doméstica, mas também de ter mantido a mulher em cárcere privado porque ele levou a mulher para o quarto com medo da reação dos vizinhos. Resultado, foi expulso da casa que era dele, foi morar numa van, isso é super comum nos Estados Unidos, tá? E não podia mais ver os filhos. Por causa de um casamento, o cara foi morar num carro e perdeu tudo, meu irmão, tudo. E ele falou, eu tiro esperança aqui desse cara, né? Que também estava fazendo parte da entrevista, mas eu particularmente não vejo nenhuma possibilidade de melhora no futuro. É quando o cara coloca o cano frio na têmpora e aperta o gatilho, né? Porque a sociedade não quer saber o que o cara sente, não, né? Coloque uma coisa na sua cabeça. Se você nasceu homem, sempre que tiver o seu bem-estar, os seus direitos em jogo, comparados com o de uma mulher, você está sozinho, né? Sozinho. Eu vi a situação de um cara que conseguiu a guarda, boa coisa a mãe não deve ter feito. E quando ele foi pedir pensão, não a família dela, mas a dele, falou, isso que você está fazendo é uma covardia. Vê se alguém ia falar isso em uma situação contrária. Se você é homem e pai, pague. Porque eles falam que é o bem-estar da criança. Mas se é ao contrário, aí não, né? Aí é covardia pedir que a mãe auxilie
nos cuidados do filho quando ela não tem mais a guarda dos filhos que ela mesma colocou no mundo. É puro ginocentrismo, né? E ele tá em tudo, na vara de família, ele tá na sua família, né? Faço pesquisas aí e direto os caras falam, minha própria família fica contra mim só porque eu sou homem. Então a realidade do homem é essa aí, aprenda a ser um lobo solitário e caminhar sozinho. Tá, vamos voltar aqui ao assunto principal. Conversando com esse inscrito, ele cansado disso, ele me falou, cara, elas se alimentam do medo para fazer o cara cumprir com as obrigações dele quando ele não tem os seus direitos plenamente respeitados. E ele falou, bicho, não é nada disso aí, não é esse bicho de 7 cabeças. Onde eu fiquei em São Paulo, até entrava o celular lá na prisão que ele ficou, lá só pra pai, falou que todo mundo se respeita, tem um código de conduta. E quando ele entrou na cela, ele falou, poxa, eu vi que tem mais homem acordando do que a gente pensa. Ele viu escrito assim na parede, tiro 30, mas não pago, né? Que eu converso com pais aí todos os dias praticamente. Os caras falam, né? Essa frase aí do Warren Farrell, que é a grana, né? Não é o dinheiro em si, mas o sentimento que está associado com aquele dinheiro que faz você ficar com a alma envenenada, ter a sua honra aviltada, ter essa raiva crônica que não passa nunca, entendeu? Como, por exemplo, uma mulher, viu? O Eduardo Camargo, né? O grande doutor Eduardo Camargo, falou que a mulher fez uma acusação falsa de abuso infantil. Depois que ficou provado que ela mentiu, você sabe o que o judiciário teve coragem de fazer? Falar que a acusação grave dessas, né, que eu acho que deveria ser encarado como tentativa de homicídio, foi na verdade excesso de zelo. Mesmo provando a sua inocência, o tribunal falou, devido ao tempo de afastamento, agora você que foi a vítima só poderá ver o teu próprio filho na casa da sua ex-mulher ou acompanhado 2 horas ou 3, se não me engano, quinzenalmente. Cara, mesmo provando que você foi a vítima, você vai pagar o preço. O que conta é o gênero, você é homem, tu tá errado. Independentemente da veracidade dos fatos, né? Esse caso Borel aí, ele escancarou a misandria no Brasil para todo mundo ver, né? Não vale mais evidência, o tribunal do Twitter tá tendo mais peso do que a palavra da vítima, né? Olha só que ironia, né, cara? Aí beleza, aí eu joguei aqui, tiro 30, mas não pago, né? Pô, enfrenta, caramba, rapaziada, vai ficar passando por essa humilhação e até quando? Não é um bicho de 7 cabeças você puxar 30 dias na prisão, não é, entendeu? Melhor do que ser humilhado e ficar sendo extorquido aí sem ter seus direitos respeitados. E lembrando que quando você fica 3, 4, 5, 6 anos sem pagar, aquela dívida que acumula, né? Às vezes você não consegue nem tentando acordo com o advogado negociar a dívida para derrubar um mandato de prisão em aberto, é só puxando a cana que você vai conseguir não pagar aquele valor. Ainda que você continue devendo, se você não tem bens no seu nome, ela não pode usar de execução patrimonial. É aquela história, né? Devo, não nego, pago quando puder. Ou seja, nunca, né? Fica daquele jeito. É a única forma de enfrentar o Estado. Pega tuas malas, vai embora para outra cidade ou puxa 30, 60 dias de cana, né? E se algum dia você se arrepender de ter feito isso, você pode voltar a sua vida do zero pagando só aquele valor mensal. É como o cara estava falando, os caras ficam numa histeria que é como se você fosse puxar 15 anos de cadeia por ter abusado de uma criança. Cara, é só uma pensão, entendeu? E na justiça elas não vão fazer acordo nenhum, que elas sabem que a justiça está do lado dela. Então não tem outra alternativa, galera, é enfrentar o Estado, é descumprir a lei, porque lei nunca foi sinônimo de moral, entendeu? E ter orgulho de não fazer parte dessa sociedade inútil, né? Como o Newman falou, seja o mais inútil possível para uma sociedade que persegue os homens. Você vai contribuir em uma sociedade que te discrimina todo o tempo?